Na Bíblia, quantas vezes os profetas antigos, os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo e proferiram as palavras: "Assim diz o Senhor"? Eu, por exemplo, acredito verdadeiramente que Deus ainda fala, mesmo hoje. O Senhor fala às pessoas de maneiras diferentes. Ele fala através do Espírito, fala através da sua palavra. E talvez você tenha experimentado algumas ocasiões em que você abre a Bíblia e vê um versículo e ele salta da página e ministra a você. Mas, do ponto de vista bíblico, Deus não está confinado a uma única maneira de se comunicar com seu povo. Em Jó 38:1, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Em Êxodo 19:18, Deus anunciou sua presença a Moisés de maneira extraordinária. A Bíblia diz que o Monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subia dele como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Em 1 Reis 19:12, Elias encontra o Senhor, e a Bíblia diz que depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa, delicada. O ponto de Deus falar na voz mansa e delicada aqui, eu acredito que era mostrar a Elias que o trabalho do Senhor nem sempre precisa ser acompanhado por alguma revelação dramática ou uma grande manifestação. Mas Deus pode falar de maneira gentil e pacífica, mas assegurada, confiante. Outra maneira a qual Deus fala é fazendo uma impressão em nossos espíritos. Aqui estão 2 versículos onde podemos ver isto acontecendo. Em Atos 17:16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, seu espírito foi provocado dentro dele, quando viu que a cidade estava entregue aos ídolos. E também em Atos 18:5, quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi compelido pelo Espírito Santo e testemunhou aos judeus que Jesus é o Cristo. Em ambas ocasiões, Deus ou o Espírito Santo fizeram uma impressão em Paulo, que provocou, compeliu e o chamou para a ação. E para colocar em contexto, precisamos entender o que está escrito em Romanos 8:16, que diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso dá uma pequena visão de algumas maneiras pelas quais Deus fala. E lembre-se de que o Senhor não está limitado em como Ele fala. Então, para resumir, acredito que Deus fala mais claramente e mais comum conosco nos dias de hoje através de Sua palavra. Quanto mais compreendemos, mais seremos capazes de reconhecer a Sua voz quando Ele fala. E com esse entendimento, o Espírito Santo é vital para qualquer um de nós, para que qualquer um de nós possamos ouvir claramente a voz de Deus. Então, eu o encorajo a fazer o seu pedido de oração, que você possa ouvir a voz do Senhor mais claramente a partir deste dia. Querido Senhor, juntamente com todos que estão ouvindo, estamos aqui acreditando, estamos aqui esperando pacientemente, esperando com expectativa ouvir a Sua voz. Fale conosco, Senhor Jesus. Fale aos nossos corações. Senhor, fale através da Sua palavra e nos dê direção, nos dê encorajamento, nos dê clareza e remova toda a nuvem de confusão de nossas vidas. Senhor, fale conosco coletivamente como crentes, mas eu também te peço que fale conosco individualmente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai,
nos dê uma palavra para as nossas famílias. A sua palavra diz em João 10, de 27 a 28, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as reconheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Desejamos ouvir a sua voz, Senhor Jesus, porque em sua voz há poder vivificante. Em sua voz, Senhor, encontro paz, encontro alegria. Então eu oro para que abra os nossos ouvidos. Mestre, que sejamos um povo rápido para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra. Que sejamos rápidos para ouvir a voz de Jesus Cristo, que é uma voz que nos chama ao arrependimento e a pegar a nossa cruz. Eu oro, Rei Jesus, para que eu possa ser alguém que é rápido para buscar e procurar a sua voz quando é preciso de orientação e direção. Em Lucas 12:12 diz, pois o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Então eu oro para que o Espírito Santo seja a voz alta em nossas vidas. Peço que o Espírito Santo seja a voz que nos convence ao arrependimento, uma voz que nos empurra para a palavra de Deus, uma voz que nos lembra quando precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas. Fale conosco em nossos corações, Deus. Fale conosco sobre a sua vontade, sobre o seu plano para as nossas vidas. Deus, eu peço que afogue a voz do inimigo, afogue a voz que vem apenas para matar, roubar e destruir. Deus, afogue a voz do pai da mentira. Em vez disso, Senhor, que o Espírito Santo seja a voz que aconselha, a voz que nos ensina, a voz que nos convence ao arrependimento. Que seja a voz que nos guia. Senhor, que como as suas ovelhas que ouvem as suas vozes, e você conhece e elas o seguem. De fato, somos suas ovelhas, Senhor. Estamos seguindo você, o bom pastor. Então, Senhor, ouviremos e obedeceremos a sua voz, porque o Senhor nos fará deitar em pastos verdejantes. Em nome de Jesus, amém.